Olá, meus alunos. Hoje nós vamos começar a segunda aula do Word, tá? E esse texto daqui foi o texto da aula passada. Nós usamos como exemplo. Eu vou pedir para aqueles que não assistiram a primeira aula do Word, volta lá no canal e assista a primeira aula. O curso do Excel, nós temos já 6 aulas prontas, então aqueles que estiverem interessados em aprender Excel uma linguagem simples e rápida, volta lá. E eu vou pedir para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreve lá, que ajuda bastante. Se tem alguma ideia, se tem alguma sugestão, se quer aprender algo que ainda eu não ensinei em uma aula, coloca lá no comentário, tá? Curta, comente, compartilhe, que ajuda bastante, tá? Então, olha só, na aula de hoje eu vou começar vocês mostrando como funciona o sombreamento para um texto. Um sombreamento do texto é diferente de marcar um texto. Nós vimos aí em outras aulas alguma formatação como tamanho, tipo de letra, e vimos também esse botãozinho aqui que foi o realce do texto. O realce do texto é quando você pega aquele pincel marcador e você passa por cima de uma palavra ou de uma frase do texto, tá? No caso aqui eu tenho que selecionar a parte do texto e escolher aqui, ó, o realce para o texto, tá? Nesse caso aí. Só que eu não quero mostrar o realce do texto. Eu vou mostrar a vocês como colocar o sombreamento no parágrafo inteiro. Então, já que sombreamento é para o parágrafo, não tem a necessidade de selecionar o parágrafo. Basta vocês clicarem no parágrafo, tá? Basta dar um clique em qualquer lugar do parágrafo. No caso, eu vou clicar no segundo parágrafo. E aqui eu vou clicar no botão chamado sombreamento. Eu não clico na latinha, clico na seta. E aqui, ó, eu posso escolher a cor que eu vou sombrear meu texto, tá? É interessante que se eu escolho o sombreamento na escala do cinza, né, até ficar preto, automaticamente ele muda, ou as cores mais escuras, ele muda a cor do texto, tá? Se eu escolher o sombreamento preto, o texto automaticamente fica branco. Se eu escolher um azul escuro, o texto já fica branco, um vermelho mais escuro, tá? O texto fica branco, tá? Ele consegue entender que dessa forma o texto não fica legível, tá bom? Ó, eu vou clicar agora no primeiro parágrafo e eu vou escolher aqui outro sombreamento. Então, super simples, tá? Outra coisa é a borda para o texto. Deixa eu tirar aqui esse sombreamento, não precisa selecionar, clicou, escolhe aqui as sem cor, clicou no parágrafo sem cor. A borda ele funciona assim. Como a borda também vai ser para o parágrafo, não precisa selecionar o parágrafo. Basta clicar no parágrafo que você vai colocar a sua borda. Eu vou colocar aqui no primeiro parágrafo, então eu vou clicar no primeiro parágrafo. E aqui eu tenho um botão chamado de bordas e sombreamento. Quando eu clico aqui na setinha do lado, vai aparecer aqui os tipos de borda que eu tenho. Então a primeira aqui é a borda inferior. Se eu clicar, ó, ele vai colocar a borda só na parte de baixo do parágrafo. Se eu volto lá, escolho borda à esquerda, vai colocar uma linha do lado esquerdo. E assim você pode colocar borda, ó, do lado direito, borda superior. E se você quiser retirar a borda, você volta lá e escolhe sem borda, tá bom? Mas olha só, nesse caso aqui, se eu quiser uma borda no parágrafo inteiro, não precisa eu clicar borda inferior, borda superior, esquerda, direita. É só escolher aqui a borda externa e ele coloca uma borda em volta do parágrafo, tá? Eu só clicar no outro parágrafo e se eu quiser colocar também, ó, borda externa. Se acontecer, no caso que eu quero borda em todos os parágrafos, é só selecionar, né, os parágrafos do texto, vai lá e escolhe
todas as bordas, ou melhor, bordas externas, tá? E tá aqui a borda em volta de todo o texto. Ah, mas a borda eu não queria assim, eu queria separar parágrafo por parágrafo. Aí no caso, você escolhe todas as bordas. Aí ele coloca a divisão parágrafo, parágrafo, parágrafo a parágrafo, tá? Essa aqui é a borda do texto, tá bom? Vou selecionar e vou escolher sem bordas. Além da borda do texto, nós temos também a borda da página. A borda da página funciona assim: não precisa selecionar nada, volta lá na setinha da borda e escolhe aqui embaixo, ó, bordas e sombreamento. E eu venho aqui em borda da página. Gente, essa caixinha do bordas e sombreamento, você também pode colocar borda no texto. A diferença de colocar da forma que eu mostrei para aqui é porque aqui você pode escolher o tipo da linha. Se ela vai ser tracejada, se ela vai ser uma borda dupla, uma borda tripla, uma linha mais grossa com uma mais fina. Então aqui você tem a opção de escolher o tipo da linha, tá? Mas dentro dessa caixa eu quero mostrar a vocês a opção borda da página. Borda da página quer dizer que a borda vai ficar em volta ou nas margens da página. Do lado direito eu tenho até uma visualização aqui, como se fosse um texto em uma página. Em vez de quando eu clico, ó, ele já aparece ali como a borda vai ficar na página, tá? Mas além dessas bordas, que ela é padrão, ó, deixa eu clicar em OK, ele vai mostrar aqui, tá vendo? É a borda na página. Vou com a borda na página inteira, sem eu selecionar nada. Eu tenho outro tipo de borda. Deixa eu voltar aqui para a borda de sombreamento. Eu tenho borda da página, eu tenho aqui embaixo uma opção chamada arte, que são bordas artísticas. É claro que essa borda artística você não vai usar no texto formal, você não vai usar num trabalho, numa pesquisa que você vai entregar na faculdade, você não vai fazer isso para um documento que vai para um cartório. Isso aqui são bordas para um texto que você faz para um aniversário, para uma festa. Então veja que eu tenho aqui com frutas, no caso maçã. Deixa eu voltar aqui para bordas e sombreamento, borda da página, tá? Eu tenho aqui com bolos, sorvetes, tá? Deixa eu voltar lá, borda da página, com árvores, coqueiros. E aqui você pode até escolher o tamanho do desenho. No caso aqui, essa de coqueiros está com 31 pontos. Olha o tamanho aqui do coqueiro. Ah, mas eu tô achando muito grande, eu queria ele menor, mais discreto. Então você muda aqui o tamanho. Você pode colocar, eu vou colocar 15. Então tá aí, o coqueiro ficou menor, tá? Borda para o texto e borda para a página. Se você quiser retirar a borda, no mesmo lugar que você colocou, você tira, vem em borda da página e escolhe nenhuma. OK? E aí você não tem bordas. Tá? A próxima coisa que eu quero mostrar a vocês é uma opção chamada de capitular ou capitulação. O que é uma capitulação? A capitulação é usado muito em jornais, usado em revistas, usado em livros, porque a capitulação vai chamar a atenção do leitor para o início de um capítulo, para o início de um novo texto, de uma nova matéria na revista, de um novo assunto no jornal. A capitulação, ela funciona assim. Você não precisa selecionar, basta clicar no parágrafo que você quer colocar a capitulação. Digamos que eu quero colocar a capitulação no terceiro parágrafo. Vamos dizer que a partir desse parágrafo aqui, o terceiro, é um novo assunto de um romance. Então eu clico no parágrafo, eu venho aqui em inserir, e aqui eu tenho uma opção chamada de letra capitular. No letra capitular eu tenho a opção nenhuma, quando eu quero retirar a capitulação. Eu tenho a opção capitular e eu tenho a opção na margem. Olha só, na margem a letra ela aumenta o tamanho, mas o texto prevalece com o alinhamento. Só que a letra maior fica fora do alinhamento, já fica na margem lateral. Então o correto aqui é usar sempre a opção capitular, porque a letra maior ela fica dentro da margem, dentro do alinhamento, tá?
Então veja que quem está lendo o texto, quando olhar para essa letra maior, já sabe que está iniciando um novo assunto ou um novo capítulo. Aí que vem a expressão capitular, tá? Então esse capitular, quando vocês estiverem digitando o texto que você mudar o assunto, você pode usar essa opção, tá? E a aula de hoje ficamos por aqui.